Papa Francisco morreu e... Aqui vou responder a você. O que acontece quando um Papa morre? Vou explicar o protocolo do Vaticano passo a passo. E quais são os principais candidatos a serem escolhidos no conclave. E além disso, vou te contar quem será o novo Papa, segundo a inteligência artificial e as bruxas que consultei. E você poderá saber antes de todos quem se sentará no trono de São Pedro, de acordo com essas previsões. Eu sou documentarista e isso é protocolo. Francisco. A morte de um Papa é um dos eventos mais solenes e significativos na Igreja Católica. Não representa apenas o final de um pontificado, mas também o início de um rigoroso protocolo que combina séculos de tradição com ajustes próprios da época moderna. Neste vídeo vou contar em detalhes como é esse processo, quais foram as mudanças recentes e como é escolhido o novo líder da Igreja após a morte do Sumo Pontífice. Comecemos. Confirmação da morte. Tradicionalmente, a morte de um Papa é confirmada com um rito muito simbólico. O camerlengo, uma figura-chave neste processo, bate suavemente na testa do pontífice com um pequeno martelo de prata, chamando-o pelo seu nome de batismo. Se não houvesse resposta, sua morte era oficialmente declarada, mas este rito já não é mais utilizado. Em novembro de 2024, o Papa Francisco decidiu atualizar o protocolo fúnebre papal com um novo documento chamado Ordo Exequiarum Romani Pontifices, onde são eliminadas formalidades que ele considerava desnecessárias ou anacrônicas. Por isso, agora a morte é constatada de maneira mais simples na capela privada do Palácio Apostólico, sem martelo de prata nem rituais antigos. Essa modificação é parte do desejo do Papa Francisco de simplificar a pompa vaticana e aproximá-la de um tom mais humano. O que acontece depois? Uma vez confirmada a morte, o Vaticano entra em um estado chamado sede vacante. Isso significa que o trono de São Pedro está vazio e todo o mecanismo de preparação para o funeral e a eleição do novo Papa é ativado. Em primeiro lugar, o corpo do Papa é preparado para o seu velório. Ao contrário do procedimento tradicional que incluía 3 caixões, um de cipreste, outro de zinco e outro de nogueira. O novo protocolo estabelece o uso de um único caixão de madeira com um revestimento interno de zinco. Também foi eliminado o uso de catafalco, uma estrutura elevada onde costumava se colocar o corpo para a veneração pública, assim como a inclusão do báculo papal. O féretro será levado diretamente para a Basílica de São Pedro, onde estará exposto para que os fiéis possam prestar homenagem. O corpo não será embalsamado e sua imagem será respeitada como era em vida. Seguindo o exemplo do Papa Bento XVI no ano de 2022. A missa fúnebre do Papa será celebrada na Praça de São Pedro e será presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, já que não há um Papa em funções. Esta é uma cerimônia carregada de simbolismo, que pode durar várias horas e costuma contar com a presença de líderes políticos e religiosos de todo o mundo. Francisco também pediu que durante seu funeral não se utilizem títulos como Santo Padre ou Soberano do Estado Vaticano, e que em seu lugar se lembre dele como Bispo de Roma e Pastor do Povo de Deus. Este gesto é coerente com toda a sua visão de um papado humilde e menos associado ao poder terreno. Outra novidade importante, Francisco deixou por escrito que não quer ser enterrado nas grutas vaticanas onde repousam a maioria dos papas.
Em vez disso, pediu para ser inumado na Basílica de Santa Maria Maior, uma igreja muito querida por ele, onde costumava ir rezar antes e depois de cada viagem apostólica. 4. O papel do camerlengo. Durante a sede vacante, a figura mais importante no Vaticano é o camerlengo. Essa pessoa é encarregada de administrar temporariamente os bens da Igreja e garantir a continuidade das funções mais básicas do Estado Vaticano, mas sem intervir em decisões doutrinárias. O camerlengo também sela os aposentos do Papa, destrói seu anel do pescador, símbolo de sua autoridade, e convoca os cardeais para as reuniões anteriores ao conclave. Também é o responsável por coordenar todos os preparativos do funeral e de guardar os segredos vaticanos nesse período tão delicado. 5. A eleição do novo Papa, o conclave passados entre 9 e 15 dias desde a morte do Papa, inicia-se o conclave. Este é o processo pelo qual os cardeais escolhem o novo pontífice. Realiza-se na Capela Sistina e só podem participar os cardeais menores de 80 anos, que atualmente somam cerca de 120 eleitores. Uma vez dentro, os cardeais ficam isolados do mundo exterior. Não podem usar celulares nem ter contato com ninguém fora do Vaticano. Tudo isso é feito para garantir a pureza do processo e evitar influências externas. Durante as votações, cada cardeal escreve o nome de seu escolhido em um papel, dobra e deposita em uma urna. É preciso 2/3 dos votos para eleger um novo Papa. Se essa maioria não for alcançada, se realizam até 4 votações por dia, 2 pela manhã e 2 à tarde. As cédulas são incineradas diariamente. Se a fumaça que sai da chaminé é preta, significa que não há consenso. Mas se for branca, a famosa fumata bianca. Isso indica que um novo Papa foi escolhido. Temos Habemus Papam. Uma vez eleito, o novo Papa é levado para a sala especial, chamada Sala das Lágrimas, onde pode ter um momento para meditar e se vestir com as roupas papais. Depois, ele se dirige ao balcão central da Basílica de São Pedro, onde o cardeal protodiácono o apresenta ao mundo com o anúncio tradicional. Anuncio para vocês uma grande alegria. Temos um Papa. E assim começa um novo capítulo na história da Igreja. 7 mudanças que marcam uma nova era. As mudanças introduzidas pelo Papa Francisco não são menores. Representam uma virada simbólica para uma igreja. Menos entrada nos símbolos do poder e mais focada na humildade e no serviço. O fato de prescindir do martelo de prata, do triplo caixão, do catafalco e dos títulos de poder é toda uma declaração de intenções. 8. E agora? Com a Igreja Católica novamente nas mãos do Colégio de Cardeais, uma nova etapa se inicia. As congregações gerais antes do conclave servem para debater o estado da Igreja e os desafios que enfrenta. A secularização na Europa, o crescimento do catolicismo na África e na Ásia, os escândalos de abusos e a necessidade de reformas internas. Os cardeais chegam ao conclave não apenas com a missão de eleger um novo líder, mas com a responsabilidade de traçar o rumo de mais de 1.300 milhões de fiéis em todo o mundo. A morte de um Papa sempre é um momento histórico, mas no caso do Papa Francisco também marca um antes e um depois. Na maneira como a Igreja Católica se relaciona com suas tradições, com suas reformas no protocolo funerário, sua decisão de descansar em uma igreja mariana e sua insistência em se despojar de símbolos de poder, Francisco deixou um legado de humildade, proximidade e serviço. Agora, o mundo inteiro observa com atenção como a Igreja se prepara para o próximo capítulo. Um novo Papa será eleito.
Mas o eco de Francisco, com sua simplicidade, seu amor pelos pobres e seu estilo pastoral, certamente ressoará em cada canto do Vaticano por muito tempo. Mas quem será o próximo Papa? Esta investigação começou no final do ano passado. Algumas previsões antecipavam que Francisco poderia terminar seu papado em 2025, seja por renúncia ou, infelizmente como aconteceu, por sua morte. Então, eu precisava saber quem seria seu sucessor e compartilhar isso com vocês. Então decidi colocar a inteligência artificial contra as previsões de um dos grupos de bruxas que tenho. E embora eu já tenha feito um vídeo com os resultados no início do ano, a ocasião merece que eu conte novamente para vocês. As bruxas e a inteligência artificial preveem quem será o novo Papa. Fiz essa pergunta a um grupo de bruxas que são seguidoras do meu canal e a inteligência artificial. Pedi a elas que, entre 8 possíveis candidatos para suceder Francisco em 2025, selecionassem o próximo Papa da Igreja. A ideia, além de satisfazer minha curiosidade sobre um evento futuro muito provável, era comparar e confrontar as novas tecnologias com as formas antigas, para prever acontecimentos. Adianto-lhe que tanto as bruxas quanto a inteligência artificial escolheram diferentes pessoas como sucessor de Francisco. Mas fique até o final, porque você terá uma surpresa. Quer descobrir quem será o próximo Papa? Ou pelo menos saber quem tem mais poder para prever o futuro? Os 8 candidatos foram pré-selecionados por mim entre os cardeais com mais menções nos meios especializados do mundo. E quando me refiro ao mundo, não estamos limitados apenas ao Ocidente. Depois apresentei esta lista aos que vão competir para tentar prever o próximo Papa. Por um lado, a inteligência artificial ChatGPT, da OpenAI, e por outro lado, o Coven de Bruxas, que mantenho no WhatsApp para consultas mútuas visando adicionar conteúdo ao meu canal. Das quais, após realizar diversos rituais, técnicas de adivinhação ou simplesmente usar sua intuição, 15 delas se animaram a votar e decidiram um vencedor. Quem eram os 8 candidatos? Aqui eu os apresento. Jean-Marc Avelin França, arcebispo de Marsella, destacou-se no diálogo interreligioso e seu compromisso com as comunidades marginalizadas. Isso o torna um forte concorrente. Luiz Antônio Tackel Filipinas, prefeito do Dicastério para a Evangelização, é o rosto jovem e dinâmico do catolicismo asiático, com uma abordagem missionária global. Peter Turkson Gana, ex-prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. É uma referência em questões de justiça social e ambiental, encarnando o espírito de uma igreja global e ativa nos problemas do mundo. Víctor Manuel Fernandes, da Argentina, atual prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. É próximo ao Papa Francisco e considerado o arquiteto de muitas de suas reformas, um teólogo progressista com uma forte visão pastoral. Patel Supi Itália, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, atuou como mediador em conflitos internacionais. Seu carisma, experiência diplomática e liderança o posicionam como um claro favorito. Fridolin Ambongo, República Democrática do Congo, arcebispo de Kinshasa, é um defensor dos direitos humanos e um líder-chave na África. Christoph Schoenborn, Áustria, arcebispo de Viena. Sua moderação e erudição teológica o tornam uma figura de consenso entre as diferentes correntes da Igreja. Robert Saraguiné, ex-prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, representa a corrente mais conservadora. Sua firmeza doutrinária o torna o favorito daqueles que buscam uma igreja mais tradicional.
para as bruxas. Foi uma eleição acirrada. A elas, apenas fornecia a elas as fotografias dos 8 candidatos numeradas para que a escolha delas não fosse contaminada com informações, mas sim baseada em seus poderes. Com 6 votos para o vencedor, sem dúvida as bruxas escolheram o sucessor de Francisco, e este é Peter Turkson. Sim, nascido em 11 de outubro de 1948 em Guaçal, Nsutagana. Ele é um cardeal e prelado da Igreja Católica, conhecido por seu destacado trabalho como líder eclesiástico africano. Foi arcebispo da Arquidiocese de Cape Coast. De 1992 a 2009 e em 2003, o Papa João Paulo II o nomeou cardeal. Ao longo de sua carreira, Turkson ocupou importantes papéis na Cúria Romana, sendo presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e a Paz entre 2009 e 2017, e o primeiro prefeito do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral entre 2017 e 2021. Elogiado por sua energia e visão, ele é considerado um candidato sério. Com uma sólida formação acadêmica, incluindo estudos em teologia e sagradas escrituras, Turkson é poliglota, dominando vários idiomas, entre eles inglês, francês, alemão, hebraico e latim. Sua influência se estende além das fronteiras de Gana, sendo conhecido por seu trabalho na diplomacia eclesiástica, como no caso da mediação no conflito da Costa do Marfim. No ano de 2011, após terminar seu mandato como prefeito do Dicastério em 2021, em 2022, foi nomeado chanceler das Américas, Pontifícias de Ciências, continuando seu trabalho de serviço à Igreja e à humanidade. Parabéns, Cana, as bruxas te favorecem. No entanto, ChatGPT analisou milhões de dados em 1/1000 de segundo para elaborar uma resposta sólida com base em parâmetros lógicos. E, sem dúvida, foi escolhido entre os 8 o próximo Papa para suceder a Francisco. E este é Matteo Zuppi, da Itália. Matteo Maria Zuppi, nascido em Roma em 11 de outubro de 1955, é um arcebispo, teólogo, humanista e diplomata italiano. Ordenado sacerdote em 1981, ocupou diversos cargos eclesiásticos, incluindo bispo auxiliar de Roma em 2012, arcebispo de Bolonha em 2015 e presidente da Conferência Episcopal Italiana em 2022. É também grande prior da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém, na região Emília-Romagna. Zuppi tem sido um importante diplomata, participando em mediações de paz, como em Moçambique, durante a Guerra Civil, e em missões humanitárias em várias partes do mundo, incluindo Ucrânia, Rússia e China. Foi criado cardeal pelo Papa Francisco em 2019 e, em seu papel como presidente da Conferência Episcopal Italiana, continua sendo uma figura-chave na Igreja Católica. Deixo-lhes um dado bastante inquietante. Há uma enorme rachadura no Vaticano. Estão aqueles que têm uma abordagem progressista e se identificam com as reformas e com o Papa Francisco. E estão os ortodoxos, que a esta altura já se encontram à beira de um ataque de nervos a milímetros da desobediência. Muitos consideram que se outro progressista for eleito, poderia desencadear outra ruptura no catolicismo, tão importante que bem poderia ser chamada de guerra civil. Enquanto que, se escolherem como sucessor um guardião da ortodoxia, iniciaria uma caçada e limpeza de reformas e cardeais progressistas, que daria o mesmo resultado. Uma batalha feroz pelo destino dos católicos. Mas isso não é tudo. Temos que adicionar as múltiplas profecias que tratamos neste canal. Nenhuma delas é muito encorajadora. Eu diria que eles geralmente nos dão o mesmo sinal de alerta que a futura eleição, e isso é: atenção! O Vaticano pode cair.
Quero terminar este vídeo enviando um sentido pêsames aos milhares de seguidores que vão sentir falta da presença física do Papa Francisco, mas também a todos os membros do meu canal. Eu sou documentarista e isso foi protocolo. Francisco,